E, Ramon, como é que foi esse início, assim, que você sentiu que você tinha essa veia empreendedora e que realmente valia a pena você investir em você mesmo? Rafael, eu acho que se eu parar pra pensar assim, começa lá atrás, quando eu era criança no Brasil ainda. Eu lembro que eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Eu ainda fazia lá, meu primeiro empreendimento, né, eu fiz uma casinha sabe, festa junina? Sim. Que você vende bombinha, aquelas coisas assim. Porque eu via que eu precisava ajudar minha mãe em casa. Eu perdi meu pai muito cedo, então eu precisava gerar dinheiro também para poder ajudar em casa. Esse foi o principal motivo. Eu cheguei para minha mãe, eu catei uns pedaços de madeira lá, fiz a casinha eu mesmo e comecei a pedir meu tio. Na época eu lembro, ele me deu 10 reais emprestado. Nossa. E 10 reais eu fui lá, comprei tudo de bombinha, tudo vendi, aqueles 10 reais virou 50 e foi virando. Ali eu tinha uns 8 anos de idade mais ou menos. 8 anos? 8 anos. E depois disso, assim, quando na minha adolescência eu queria ir embora do Brasil, só que é uma família muito humilde, muito pobre, eu não tinha dinheiro, então eu precisava de levantar recursos, né? Tive a ajuda da minha avó, uma parte, só que a maior parte também foi eu trabalhando, juntando ali. Então eu catava latinha, vendia latinha, papelão, tudo que eu podia fazer para gerar recurso financeiro eu fazia. E também não só isso, eu trabalhava normal, full time, em tempo integral. Finais de semana eu ia para Petrópolis, né, que é a cidade mais afastada do Rio de Janeiro, mas pertence ao Rio de Janeiro. Lá tem as fábricas de roupa, eu comprava roupa, trazia para o Rio, vendia no sábado e domingo, todo sábado de manhã eu ia lá, comprava, voltava e fazia. Isso para levantar recursos para poder sair do Brasil, né? Foi assim que eu fiz, né? Caramba. E aí depois que você chegou na Europa, o que você sentiu assim? Falou, caramba, é isso que eu imaginava ou não? Foi mais difícil que você imaginava? Primeiro, na verdade, eu fui pro Canadá. Canadá. Né? Fui pro Canadá. Canadá foi mais fácil, mais tranquilo, porque eu já tinha meus primos lá que me deram todo apoio, né? Então eu já cheguei com trabalho e consegui fazer as coisas lá. Mas depois, quando eu vim para a Europa, 3 anos depois, eu fui o primeiro a chegar aqui. Eu não tinha família, não tinha ninguém. Eu só tinha um contato de um contato. E essa pessoa me ajudou, abriu a primeira porta, depois eu fui me virando. E eu cheguei aqui, como uma parte dos imigrantes que chegam, trabalhei na demolição, trabalhei entregando comida japonesa à noite. Você também caiu na obra? Também caí na obra. Somos todos obra no início. Não, e obra é demolição. Eu quebrava tijolo o dia todo, entendeu? Não era assentar tijolo que é mais limpinho, era quebrar. Quebrar mesmo. Então, assim, eu chegava no final do dia, eu tava com as costas todas arrebentadas, tudo dolorido. Lombar, o bicho pegando. E ainda à noite fazia entrega ainda de comida japonesa, essas coisas na motinha. Você já tava com a esposa ou tava sozinho? Não, eu conheci a Marcela depois. Conheci a Marcela, na verdade, 3 anos depois. Né? Só que depois comecei a fazer, fiz vários tipos de trabalho aqui, como todo imigrante. E depois casei. Aí depois que eu casei, aí sim eu montei o negócio, porque na verdade eu já era estofador no Brasil. Então eu trabalhei numa fábrica de estofados aqui primeiro na Inglaterra, fiquei 1 ano para aprender mais as técnicas, os nomes, essas coisas todas. Depois de 1 ano, na verdade, Deus falou comigo que ia me dar uma empresa na minha mão. Uau. E quando Deus falou comigo, eu acreditei, eu saí fora, eu não olhei para trás, eu não tinha cliente, eu não tinha dinheiro, eu tinha 500 libras no bolso só, recém-casado ainda, eu tinha 3 meses de casado só. E eu caí para dentro, literalmente, eu bati de porta em porta para pedir para reformar uma cadeira, para fazer uma coisa. Bateu de porta em porta? Em Londres? Em Londres, literalmente, de porta em porta. E o inglês? Inglês muito mal. Street, da rua? Mal falava o verbo to be, né? Então, e fui me virando, fui fazendo, fui aprendendo. E hoje, graças a Deus, né? Na força, então. Então você foi o inglês ali na raça, né? Foi. Que é aquele que a gente não tem que ter medo. E aí nisso você vai aprendendo, porque as palavras baixam na nossa cara e você tem que falar de alguma forma. E quanto que foi o primeiro dinheiro, assim, que entrou? Você falou, caramba, tô vivendo o meu propósito. Os 3 primeiros anos de empresa, eu não via dinheiro. Eu vou te explicar o que aconteceu. Não é que eu não via dinheiro, eu via dinheiro. Mas como eu não tive investidor, eu não tinha ninguém por trás de mim ali para poder me suportar e para poder me ajudar,
A minha esposa trabalhava, né, no metrô, então o salário dela pagava nossas contas de casa e tudo que a empresa fazia, eu reinvesti na própria empresa. Eita. Então por 3 anos eu não peguei um centavo sequer para mim, nada. Disciplina. Nada, Eu já vejo nada, um monte nada. de princípios aí. Disciplina, É. visão. E crer contra a esperança. Exato. Porque todo mundo fala pra você que não, ninguém acredita em você, ninguém olha pra você achando que você louco, entendeu? E eu trabalhava literalmente 7 dias por semana, muitas horas por dia, não tinha tempo para descansar, 3 anos trabalhando direto. Uma pergunta forte aqui, por que você não foi pro público brasileiro, que era mais fácil, onde tem 600 mil brasileiros aqui, por que você resolveu ir o inverso? Não, eu fui por outro lado porque eu vi o seguinte, assim, principalmente na área que eu tava, né, que eu opero, né, que é fabricação de móveis de luxo, eu pensei assim, ok, tem 600 mil brasileiros, tem tudo isso. Só que assim, o meu público-alvo não era o brasileiro, porque o brasileiro, na verdade, aqui a maior parte, ele é o imigrante. Certo. Ele não tem, às vezes, poder aquisitivo para comprar, então não era o nicho que eu queria pegar. Então, nada contra o brasileiro, mas eu não era o mercado que eu queria. Você já pensou já no nicho, né? Exatamente. E outra coisa, a visão que eu tive é o seguinte, nossa, eu tô no umbigo do mundo. Londres é o lugar que eu faço contato no planeta Terra. Então, eu não vou focar em brasileiro, eu vou focar em tudo quanto é lugar. Entendi. Pode ser que eu também trabalho com brasileiro, mas eu não vou, tipo, me concentrar com brasileiro. Eu vou primeiro focar no pessoal da terra e automaticamente começou a aparecer. Hoje eu trabalho muito lá com os árabes, né? Emirados Árabes, Catar, Arábia Saudita, aí vai para os Estados Unidos, Canadá, uma boa parte da Europa também. E então eu comecei a focar. Então se eu tivesse ficado só nos meios brasileiros, até poderia ter conseguido fazer alguma coisa assim. Não vou falar que não conseguiria ter feito nada. Só que eu ia estar limitado. Entendi. Ia estar limitado. Sensacional. E hoje você tem um showroom. Você pode... pessoas podem visitar você do mundo inteiro. Vai admirar o seu showroom. Mas e antes? Você apresentava como? Antes eu fiz no Word uma pequena apresentação dos sofazinhos que eu peguei lá. Que eu fiz, tirava foto no celular mesmo, botei no Word bonitinho, criava lá um conteúdozinho qualquer, imprimi na impressora em casa, botava na pastinha com coisa, ia na pasta, ia ali na pasta, ali mostrando. No portfólio. Se o cara falasse assim, não, mas eu quero ver pessoalmente, o que você fazia? Eu falei assim, vamos lá na fábrica. Só que a fábrica era uma oficininha de um quarto. Só que chegava lá e ele via que eu realmente fazia a coisa acontecer, né? Uau, é o resultado, né? Só que o detalhe foi assim, nesses 3 anos que eu falei que eu não pegava dinheiro, eu até dei uma alavancada, de eu não pegar dinheiro, a empresa tinha lucro desde o início, né? Sempre tive lucro. Claro, épocas que era muito difícil, porque quando você começa a ter muita responsabilidade, quando o trabalho cai, você tem que pagar empregado, tem que pagar todo mundo, então é normal, é dificuldade de todo empresário. Só que esses 3 anos, como eu não pegava dinheiro pra mim, eu reinvesti na empresa, eu consegui dar uma certa alavancada. Entendi. Então em 3 anos eu não estava mais numa oficina pequena, eu já estava já entrando realmente num espaço maior, que era uma fábrica. Uau. Mesmo, entendeu? Então foi assim que eu fiz, mas eu comecei pequeno, eu comecei num quartinho, 6 meses depois eu aumentei para 2 quartinhos, 6 meses depois eu fui para 3 quartinhos. Já pegando esse gancho, o que você fala para as pessoas que quer começar um negócio e já acha que vai lucrar nos primeiros 3, 6 meses, 1 ano? O que você fala? Eu vejo o seguinte, todo negócio, os primeiros 5 anos são os mais difíceis. 5 anos é a hora para você alavancar. A maior parte dos negócios ele quebra nos 5 anos, que é o mais difícil. Depois, se você continuar trabalhando ali duro e fizer um bom trabalho, é só manter essa reputação e vai cada vez crescer mais. Só que eu vejo o seguinte, nunca desmereça, né, o tempo, nunca esqueça dos tempos dos humildes começos. Boa. Nunca pense que vai começar grande. Boa. Porque às vezes se você tem muito dinheiro você até pode começar grande, mas mas para quem começa do zero, igual a maioria das pessoas. Exatamente, não se endivide, não se faz nada disso. Pegue o que você tem hoje. Eu tinha 500 libras quando comecei, era o que eu tinha. Eu não tive ninguém por trás de mim, ninguém acreditava em mim para começar a história. Todo mundo achava que eu ia quebrar em 1 ano, menos disso ainda. Então eu tinha 500 libras, tinha coragem, tinha fé, que foi que Deus falou comigo e eu fiz. Então assim, a dica que eu dou é que as pessoas que querem empreender, querem fazer alguma coisa, comece com o que você tem, né? Aquele pastor Cláudio Duarte, ele fala uma frase seguinte, que quem nasce grande é monstro. Uau. Né? Então assim, o que você tem hoje, Deus vai fazer aquilo que você tem hoje virar
a matéria-prima para poder você chegar ao resultado que você quer. Ou seja, não deve esperar a hora perfeita, Ramon. Não tem hora perfeita. Se você ficar esperando a hora perfeita, vai virar uma vida. É que nem eu fico vendo as pessoas que falam assim, eu vou casar. Mas vou casar depois de ter faculdade, depois comprar casa. Maria. Eu penso ao contrário, eu penso assim, vamos batalhar junto, vamos fazer a coisa acontecer. E vamos cair para dentro. Então assim, não tem hora perfeita para fazer. Existe, claro, os times de cada coisa, né? De você saber a hora certa de fazer ter certas ações. Você imaginou, tá falando agora, Não, com um visual desse, Tower Bridge? Você imaginava isso quando você começou, Ramon? Não. Nem nos meus mais altos sonhos lá no Brasil. Dirigindo a Mercedes? Uma Mercedes, mas não pensava mesmo, não pensava Glória mesmo. Glória a Deus.